Olá a você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando mais um programa Vitalidade, o primeiro de 2014. Hoje vamos falar sobre qualidade de vida na terceira idade. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos o médico Leandro Minoso. Leandro é especialista em nutrologia, pós-graduado em geriatria e gerontologia e mestre em educação. Além disso, é criador da Universidade da Terceira Idade, UNAT Unilassalle, e membro da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo então ao nosso programa. Tudo, Tatiane. Agradeço o espaço e, como quem atende idosos, agradeço a oportunidade para esse público, né, da terceira idade. O Leandro, ele é autor do livro Um Novo Tempo de Envelhecer, Tempo de Ser Feliz, né? Então eu vou começar a nossa entrevista te perguntando quais são os desafios, né, de trabalhar com esse público. Atender aos extremos da vida, pessoas em situações que apresentam vulnerabilidades, demanda algumas habilidades, demanda muito paciência por parte dos profissionais de saúde. Assim como acontece com os pediatras, com os idosos acontece a mesma coisa. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, tem que saber ouvir, tem que ter persistência muitas vezes, porque não é tão fácil a gente explicar uma conduta e o paciente idoso aceitar ela, ou, principalmente quando a gente fala de mudar um hábito de vida, como é a alimentação, por exemplo. A pessoa se alimentou de um jeito há 60 anos, por exemplo, acostumado a se alimentar comendo banha de porco, fritando com um monte de azeite, um monte de óleo de soja, botando sal na comida. De uma hora para outra, tu vem com uma imposição, às vezes, né, que ela tem que mudar aqueles hábitos. Nem sempre é fácil para a pessoa mais de idade mudar, aceitar essas mudanças. E trabalhar com o idoso tem isso, tem que ter perseverança, tem que entender muito sobre o contexto do paciente, da família, o que se passa, quais são os medos, qual é a condição financeira. Quem trabalha com idoso tem que estar atento a todos esses fatores, né? E há quanto tempo você trabalha então com a terceira idade? Com a terceira idade, trabalhando especificamente, vão para 5 anos esse ano. A gente trabalhei antes com o PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Tu acaba atendendo idosos, né? Mas no consultório mesmo, esse é o 5º ano. A gente fala terceira idade, melhor idade, idoso. Que faixa etária compreende esse grupo e que tipo de acompanhamento é necessário quando se atinge esse patamar? Esses termos assim geram até bastante polêmica, né? A gente vai, por exemplo, no aeroporto, sempre eles usam melhor idade. É comum tu ouvir alguém reclamando, né? Quem diz que é melhor idade, não gosto desse termo, acho que é meio forçação de barra. E acredito mesmo que usar o termo melhor idade é um pouco forçação de barra e ele não encontra assim respaldo em nenhuma entidade que trabalhe com terceira idade, nenhuma legislação. Aqui no Brasil, em países em desenvolvimento, como na América do Sul, alguns países na África, na Ásia, é idoso a partir dos 60 anos. Na Europa, nos Estados Unidos, é a partir dos 65 anos. Aqui no Brasil, de 59 fez 60, é idoso, não tem como escapar. O conceito que se mistura um pouco é o de terceira idade. Analisando o criador desse termo, ele diz respeito às pessoas que param de trabalhar. A pessoa, quando para de trabalhar, entra na terceira idade. Só que acabou misturando um pouco idoso e terceira idade. No Brasil, inclusive, em textos legais, houve uma mistura. É considerado idoso ou pessoa na terceira idade quando passou dos 60 anos. A questão de ser a melhor idade ou não gera um pouco de polêmica. No livro, até que a gente acabou de comentar, eu falo que é um novo tempo de ser feliz. Muita gente critica isso, o idoso, quem diz que idoso obrigatoriamente é feliz. Geralmente a gente tem a ideia que idosos são pessoas mais tristes, com tendências à tristeza. Só que os estudos mostram, no mundo todo e aqui em Porto Alegre também, que na terceira idade as pessoas são mais felizes do que na idade adulta e do que na adolescência.
Isso tem alguma coisa a ver que é bem diferente hoje em dia ter 60 anos, né, do que há 30, 40 anos atrás, né? A qualidade de vida aumentou muito nos últimos tempos, então ter 60 anos hoje é diferente do que ter 60 anos há um tempo atrás. Então ser idoso hoje é diferente do que ser idoso no passado. Eu concordo contigo, está completamente certa. Pensa, até pouco tempo atrás a gente vivia menos. A pessoa aos 60 anos estava muito mais próxima do momento da morte do que hoje. Hoje a expectativa de vida, ela se aproxima dos 80 anos, chega a 77, se eu não me engano. E das mulheres aqui na região do Vale dos Sinos, ela passa dos 80. Ou seja, tu tem, chegando aos 60, tu tem às vezes de 25 anos de expectativa ainda de vida, tem bastante tempo. E os idosos de hoje são pessoas que chegam aos 60, comparado com 30, 40 anos atrás. São pessoas com um nível de saúde melhor, são pessoas com mais bagagem intelectual, com mais escolaridade. Elas encontram uma sociedade não tão preparada ainda, mas com alguns recursos que naquela época as pessoas não tinham. Isso falando em medicina, em acessos e principalmente na questão do preconceito. Hoje em dia caiu muito a questão do preconceito contra a pessoa idosa, que limitava, que podava muitos idosos para sair de casa e viajar, para namorar, inclusive para trabalhar. Acho que os idosos de hoje, eles têm com certeza muito mais saúde, muito mais qualidade de vida do que aqueles há 30, 40 anos atrás. O Brasil era um país jovem, mas que está envelhecendo, né, rapidamente. Segundo o IBGE, com o aumento da expectativa de vida e a queda na taxa de fecundidade, em menos de 40 anos, 30% da população será formada por idosos. O Brasil está preparado para isso, na sua opinião? A gente fica pensando, né? A gente tem a Copa do Mundo, a gente tem as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e são bilhões, 20 bilhões cada um dos eventos. Mas para pensar na questão do envelhecimento, é um desafio muito maior, porque por ano são mais de 800 mil novos idosos, são pessoas que que entram na casa dos 60 anos. É bastante, muita gente, pensa, são quase 4 vezes mais do que a população aqui de Novo Hamburgo por ano de idosos. E estar preparado para receber essa quantidade de pessoas, eu acredito que não. Vou falar um pouco da questão de saúde, assistência à saúde. Hoje no Brasil faltam mais de 5 mil geriatras para atender a demanda atual de idosos. Colocando isso para 20, 30 anos, a tendência é que falte muito mais, porque a quantidade de geriatras e vale para outras áreas da saúde, enfermeiros especializados em gerontologia, psicólogos especializados em atender a terceira idade, fisioterapeutas e assim vai. A quantidade que são formados não dá conta de suprir a demanda atual. A perspectiva é que nesse futuro a gente tem uma deficiência muito séria em recursos humanos para atender os idosos. Eu acho que a gente está muito longe de estar preparado para a terceira idade. E tem também as barreiras estruturais mesmo, né? De acessibilidade, se caso precise de algum recurso extra, né? Os idosos, nessa parte estrutural, o Brasil também peca. Peca bastante. Basta nós vermos assim, a dificuldade que são de acesso a ônibus, de acesso a museus. Esse dia eu fui num museu em Porto Alegre, não tinha o elevador quebrado, não tinha como nem com um carrinho de criança, não consegui subir, mal consegui subir, imagina um idoso ou alguém com cadeira de rodas. A questão de acessibilidade, ela ainda é muito deficitária aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás a gente pensava que as pessoas deveriam envelhecer da maneira saudável. É o que a gente buscava para os pacientes, era o envelhecimento ativo, aliás, o envelhecimento saudável, que era, até já pensei no que eu vou dizer daqui a pouco, era o envelhecimento saudável, a pessoa envelhecer e ter saúde. Depois veio o conceito de envelhecimento bem-sucedido, que era ter um envelhecimento que tu tivesse pelo menos acima da média dos outros idosos na tua sociedade. E atualmente, de um tempo para cá, o que a gente busca para os idosos é o envelhecimento ativo, que ele engloba a questão de saúde, ele engloba a questão social, de participação social e a questão de segurança. Mas não só a segurança do idoso não cair ou ter acessibilidade, mas a segurança que a sociedade, em todas as esferas, oferece para aquele idoso. Ou seja, o envelhecimento ativo é um conceito novo, que inclusive existem cidades que ganham selos que respeitam o idoso, que são cidades que
preserva o envelhecimento ativo. A sociedade também tem que participar nessa questão do envelhecimento ativo, oferecendo segurança para os idosos. Isso em assistência médica, acessibilidade, recursos de educação, recursos de lazer também. Ou seja, hoje em dia envelhecer não é só uma questão mais tão individual, mas a questão da sociedade tem que estar preparada para o envelhecimento. E os idosos, eles estão cientes dos direitos que eles têm, por exemplo, as filas, que não precisa enfrentar, ou algumas outras legislações específicas para essa idade? Acredito que os idosos, eles têm conhecimento que as leis existem que os amparem. Só que entre ter o conhecimento da lei, do direito, e fazer o direito acontecer, usar os direitos, isso tem uma distância muito grande. Tem algumas palestras que eu dei sobre dignidade na terceira idade, questões de legislação. Até aqui na palestra da Câmara dos Vereadores ano passado, da Semana do Idoso, eu perguntei quantos idosos já tinham lido o Estatuto do Idoso. Acho que deveriam ter 100 idosos aquele dia na plateia, foram 4 ou 5 já leram o texto integral. É um texto curto, fácil de ler. Eles têm versões assim adaptadas para pessoas com menos escolaridade. E essa mesma pergunta eu já fiz ela em diversas outras ocasiões. Já fiz ela no interior do Paraná, do Mato Grosso, aqui no estado mesmo. E sempre é 1 ou 2 idosos que leram. A maioria nem leu. E tem um ponto assim que é importante. Idoso gosta muito de criticar, de reclamar. Muito, assim, eles reclamam demais. Acho que tem todos os direitos. Só que nisso aí eles pecam de não correr atrás dos direitos, não ler o Estatuto do Idoso, deixar para os jovens, outras pessoas tomarem decisões que eles deveriam tomar. Eles passam muito adiante isso. Você estava falando antes que o Estatuto do Idoso completa 10 anos esse ano, é isso? Ele completou em 2013 10 anos, 2013. Ele é de 2003, ele é aqui de a gente pode considerar Canoas como parte do Vale dos Sinos também, porque é uma cidade que fica às margens do rio, é de um político canoense, a autoria do Estatuto do Idoso, é o senador Paulo Paim, e em termos de lei, é uma das leis mais completas para a terceira idade. Fala sobre saúde, educação, é muito legal que ele responsabiliza. Se um idoso está em situação de fragilidade, quem é o culpado por não fiscalizar isso? É uma lei bastante completa, só que pouco dela é colocado em prática. Eu acho que os idosos... Fica uma dica então, né? Pelo menos ler. Ela é bem acessível na internet, tem, inclusive no YouTube tem vídeos mostrando o que é cada artigo da lei. E eu fiz um curso e um professor me falou, quando eu quero rir, eu leio o Estatuto do Idoso. Isso me falou em 2007. Eu já penso diferente, eu acho que deveríamos usar o Estatuto do Idoso em benefício da terceira idade, ensinar os idosos a buscar os seus direitos. O Vitalidade de hoje está falando sobre qualidade de vida na terceira idade. Então fique ligado, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é qualidade de vida e terceira idade. Para bater um papo conosco sobre esse assunto, está aqui na TV Câmara o médico Leandro Minoso. Leandro, voltando ao nosso bate-papo, então, eu tenho dados de um estudo das Nações Unidas
que divulga que o Brasil ocupa a 31ª posição entre os países que apresentam as melhores condições de vida para os idosos. O mesmo estudo relata que a Suécia, a Noruega e a Alemanha são os melhores países para se envelhecer. Quais são os desafios encontrados pela terceira idade brasileira? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então. A gente está... Além da saúde que a gente falou. Bem longe, né? Uma da questão que eu vejo assim, de desafio é ainda quebrar um pouco o preconceito que existe da sociedade contra os idosos. Por exemplo, achando que idoso é triste, que idoso é feio, que idoso não tem serventia, uma série de preconceitos que ainda pairam pela cabeça das pessoas. A gente não pode dizer que a gente já evoluiu, a gente está no patamar desses países. E o problema é que esse preconceito acaba entrando na cabeça de muito idoso, e isso diminui muito o chamado senso de autoeficácia. Os idosos, ao incorporarem esses preconceitos, eles começam a desacreditar um pouco nas suas habilidades. Logo, eles acabam acreditando que eles têm mesmo que ficar em casa, que eles não têm serventia, que eles não podem ousar em fazer um curso ou ir para a faculdade de novo. Acho que o primeiro passo seria esse, um grande desafio. Depois tem a questão de acesso à educação. A gente tem poucas pessoas formadas na pedagogia para a terceira idade, na didática para o idoso. Né? Isso afasta muitos idosos de curso de informática, acaba afastando muito o idoso de, até às vezes, atividades de educação física, o idoso de cursos de universidades. Isso a gente vê bastante ainda. Desafio na questão de assistência social é muito sério. O problema de aposentadoria é um grande desafio, não só dos idosos de hoje, mas de todos nós. Porque a questão de aposentadoria, ela virou um tema que não se discute. E acaba sendo eleição para eleição um assunto que a gente não escuta muito. E há o medo que em algum momento isso vá gerar uma crise. A gente já tem hoje uma situação bastante difícil, que é a pessoa se aposentar e empobrecer por causa da redução dos seus rendimentos. Isso é uma situação que coloca os idosos em vulnerabilidade, tanto para ter maior risco de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, quanto por ter uma pior qualidade de vida pelo empobrecimento. Mas acredito que sejam esses os desafios. E coisas boas que o Brasil tem. Coisas que a gente boas. pode ressaltar, porque afinal a 31ª posição não foi colocado como algo negativo, mas como algo bom. Assim. Considerando mais de 140 países no mundo, não seria algo ruim. Coisas boas do Brasil. A gente tem ainda a facilidade do povo brasileiro em se socializar, e em especial das mulheres, a gente vê muito isso. Os idosos no Brasil todo, eles se juntaram nos grupos de terceira idade. Qualquer lugar do Brasil que tu vá, cada cidade tem 20, 30 grupos. A realidade aqui em Novo Hamburgo, a realidade de Canoas, em Porto Alegre, as pessoas têm iniciativa de se socializar. Isso é muito legal. Se de repente fosse um país diferente, cada um ficasse mais na sua. É um país bastante caloroso. Acho que isso aí é o que mantém os idosos, muitos dos idosos, assim, com atividades no dia a dia. Questões outras positivas, a gente pode ressaltar a Constituição, que garante aos idosos uma série de direitos, como direito à saúde de uma maneira universal, que garante algumas prioridades. Acredito que a questão de aposentadoria, que alguns servidores ainda têm, aposentadoria integral, esses servidores têm uma vantagem em termos de qualidade de vida. Acho que isso eleva a média dos outros também. E o brasileiro, o jovem, ele se preocupa com o futuro? Ele está preparado para envelhecer bem? Aí na sua opinião? Não, nem um Ou pouco. nem no pensa consultório nisso? eu atendo idosos, mas muitas pessoas acima dos 15 anos, e a gente já vê que pessoas têm um movimento crescente de preocupação com saúde. A gente vê uma série de corridas rústicas, meia maratonas, pessoas indo em restaurantes de alimentação natural, tem um movimento crescente. Porque cuidar da alimentação e praticar atividade física é uma forma também de estar se preparando para o futuro. E né? inclusive procurando médico, né? Tem colegas, tem pacientes que às vezes procuram, eu sei que o senhor trabalha com geriatria, eu queria já fazer uma prevenção. Isso acontece, mas o grosso da população não se preocupa muito com envelhecer. Uma estatística legal que o Banco HSBC fez uma pesquisa, mostrou que quase 70% dos brasileiros não se prepara para a aposentadoria. Acho que é um assunto muito importante para envelhecer bem, é envelhecer tendo uma
uma aposentadoria bem preparada. E tu imagina... Não só em termos financeiros, mas psicológicos também, né? Em termos psicológicos que derivam da atividade. Até hoje a gente vê muitos idosos que sofrem por uma condição chamada, que eu chamo de aposentadoria mal sucedida. A pessoa trabalha, chega aos 55 anos, a média aqui no Brasil é 53 de se aposentar, a pessoa acaba parando as suas atividades, ou achando que precisa de um tempo para descansar e quando vê começa a sofrer por essa falta de planejamento. Eu vejo ainda como a gente tem um caminho muito grande de preparar os jovens, os adolescentes, as crianças, os adolescentes e os adultos jovens para o envelhecer. Inclusive, pela lei do Estatuto do Idoso, já deveriam acontecer nas escolas com maior força esse preparo, através de trabalhos entre gerações e de preparo para o envelhecimento, coisa que a gente não vê ainda por aí nas escolas. Falando um pouco agora da preocupação com o corpo, qual a importância dos idosos eles se preocuparem ou eles fazerem alguma atividade física e quais seriam as mais recomendadas, se é que a gente pode falar assim? Hoje em dia, a gente sabe que o sedentarismo ele mata tanto quanto o tabagismo. Há pouco tempo atrás a gente via uma pessoa que fumava, assim, era normal. Hoje em dia tu vê alguém fumando, tu já pensa, né? Pô, aquela pessoa não se cuida. Em breve eu espero que a gente chegue nesse mesmo patamar em relação à atividade física. Que a gente vai ver aquela pessoa que não faz atividade física, a gente vai ver, olha, aquela pessoa não se cuida, aquela pessoa não se ama, ela sabe que vai ter problemas. O exercício físico é a grande chave para envelhecer bem. E não só aquela caminhadinha. Até pouco tempo atrás a gente falava, quer envelhecer bem, então caminha. Hoje em dia não. Tu quer envelhecer bem, tem que caminhar e fazer algum exercício físico que mexa com teus músculos. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda que pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade sejam feitas pelos idosos semanalmente. E 2 vezes por semana que eles façam atividade física resistida. Que a gente pode colocar uma hidroginástica, o Pilates, que está super na moda e se fixou muito aqui no Vale dos Sinos porque apresenta resultados muito bons, e musculação. São atividades físicas recomendadas para a terceira idade. E aquelas academias que são instaladas nas praças, elas auxiliam nesse processo? Seria uma boa opção para quem de repente não tem condições financeiras, né, de pagar uma academia? São uma opção excelente, porque a gente, como comentou a questão do empobrecimento, muitas vezes os 70, 80 reais de uma academia é uma barreira para o idoso frequentar. Acredito que não é 100% dos casos seja a barreira, seja mais a questão de combater a preguiça e começar a fazer atividade física. Mas as academias abertas, academias ao ar livre, são diversas as denominações, elas se espalharam pelo Brasil todo. São muito legais, elas apresentam um design que não machuca os idosos, que é algo que a gente preocupa na atividade física. Só que tem um porém, muitas vezes o investimento público, ou às vezes até privado, é feito e a academia fica solta, fica largada, sem a supervisão de um profissional de educação física. O ideal seria ter alguém para orientar. Acho que quando somar o profissional de educação física indo em horários determinados, aí começa a melhorar. Mas deixá-las paradas lá, enferrujando, ou para crianças brincar, ou para ir de vez em quando, de repente o benefício não seja tanto quanto aquele se colocar um profissional de educação física com horários fixos que possa fazer até uma avaliação daquele idoso. Eu acho que aí sim as coisas iriam melhorar bastante. E Leandro, a prática da educação da atividade física somada a uma alimentação saudável previne que tipo de doenças, por exemplo, que mais acometem os idosos? Vamos falar da segunda que mais dá medo na população idosa, que é a doença de Alzheimer, que é o último livro que eu lancei, que se chama Doença de Alzheimer, Como se Prevenir. Olha, eu fiquei mais de 2 anos pesquisando sobre prevenção da doença e não posso deixar de falar. O que mais previne não é a palavra cruzada e não é comer bem, é fazer exercício físico. Tanto que no livro coloquei uma foto do Albert Einstein andando de bicicleta para ressaltar bem isso. A atividade física, o exercício físico, previne até a doença de Alzheimer. Tá? Porque todo mundo pensa, não posso deixar meu cérebro inativo, tenho que, de repente, voltar a estudar. Você é criador da universidade para idosos. Ter uma atividade assim também auxilia? Em termos de prevenção de memória, auxilia bastante. Né?
auxilia muito. A questão de aprender, de se tornar aluno depois dos 60 anos, ela colore a vida de qualquer idoso. Não tem nenhum idoso que participa de qualquer projeto, esse de educação para a terceira idade, que para ele aquilo não fez diferença. O pouquinho que seja sair de casa, ter um contato com outras pessoas, se sentir valorizado, muda muito a questão da autoestima. A gente chegou a criar em Canoas, em 2009, a universidade que até hoje existe, da terceira idade. Em São Leopoldo a gente tem um projeto que é ainda mais bem sucedido, chamado Pro Maior, que a Unicinos administra, que acontece na sede antiga da Unicinos, e basta ir visitar um projeto desse para ver o quanto que os idosos assim, são cheios de vida, de planos, de vontade, cheios de autoestima. E aqui em Novo Hamburgo tem alguma coisa prevista? Ano passado, naquela ocasião da palestra aqui, a gente lançou a ideia de começar um projeto de aulas aqui mesmo no auditório da Câmara, de começar a conversar. Isso, inclusive, está no Estatuto do Idoso. Um dos artigos, não sei se é o 21 ou 25, que diz que o poder público deve incentivar a criação de universidades abertas para a terceira idade. Eu falando aqui agora sobre isso, pode parecer novidade para muitos dos telespectadores, que projeto é esse? Mas tu vê que eles são tão antigos e há 10 anos já estão em lei, que as prefeituras e o governo do estado e o governo federal deveriam incentivar a criação desses projetos. Que papel a família tem na saúde do idoso? A família tem um papel muito maior do que a gente imagina, porque a gente vê quando o idoso parece ter tudo, mas tem algum problema na família, parece que ele não tem nada em termos de financeiro, social, de carreira. Existe um conceito em psicologia chamado generatividade. A gente, ao entrar na meia-idade, a gente quer passar alguma coisa para os outros. E não tem como a gente escapar disso. Mesmo a pessoa, quando não tem família, não tem filhos, ela vai buscar alguma forma de querer passar algo para a sociedade. Um livro, um trabalho social, ajudar na comunidade. É do ser humano isso. Chegar na meia-idade e no começo da terceira idade, tu querer passar algo para alguém. E quando a família vai bem, tu sente que tu passou teus valores, tu ajudou as pessoas que estão próximas a ti, isso dá uma sensação de bem-estar muito grande, que capacita o idoso a seguir evoluindo psicologicamente. Esse é um quesito. Envelhecer bem significa envelhecer num ambiente familiar saudável. Por outro lado, como muitos idosos, principalmente do sexo masculino, resistem em procurar atendimento médico e ajuda, e às vezes resistem em mudar os seus hábitos, é fundamental que esposos e esposas e filhos, até netos, cobrem ou mesmo forcem o idoso a procurar o serviço de atendimento médico. A família tem esse caráter, tanto que no consultório muitas vezes a gente vê filhos trazendo, noras, genros trazendo os idosos para que eles se cuidem. Porque hoje em dia a gente não pode negar uma realidade que é muito comum, que é a seguinte: quem vai cuidar dos idosos? Todo mundo agora, é um problema que todas as famílias vão enfrentar. Teu pai e tua mãe não pensaram muitas vezes que eles teriam que cuidar dos teus avós, teriam que cuidar do teu sogro, da sogra. Se teu pai tem 60 anos, como tu comentou, ele deve ter pais com em torno dos 85 e sogro por aí. Eles nunca pensaram na vida deles que eles teriam que cuidar dos idosos. Muitas vezes a gente vê pessoas com sequela de AVC, com uma série de problemas de saúde, às vezes até doenças de Alzheimer, que necessitam de cuidados. Ou seja, aquele plano de aposentadoria que muitas vezes as pessoas de 50, 60 anos têm, acaba sendo um plano de ter que cuidar de alguém idoso. Para evitar isso, muita gente já está começando a assumir as rédeas, não porque o idoso ele tem a autonomia dele, mas começando a forçar a barra. Vai lá, mãe, se cuida, porque sabe que se não se cuidar, quem vai cuidar é o filho. Ou seja, é aí que a família tem percebido o movimento das pessoas na meia-idade a levarem os idosos no médico para que eles envelheçam bem. Até para essa questão de não ter que cuidar tão precocemente deles. Para encerrar esse segundo bloco, além da doença do Alzheimer, né? Qual outro mal acaba fragilizando os idosos? A gente vê a questão... A depressão está no livro bastante. A depressão é né? uma doença que acomete muito a terceira idade. Os idosos são sim mais suscetíveis a ter depressão, porque entre as várias causas da doença a gente tem a questão do estresse, e idosos hoje em dia se encontram em situação de muitos estressores, problemas familiares, problemas financeiros, doenças,
falta de atividade. Os idosos são sim mais vulneráveis a ter depressão. Não significa que tristeza seja coisa de idoso, mas os idosos têm uma chance maior de desenvolver depressão e também não só aquela forma mais grave da doença, que é a depressão maior, que a gente chama, que a pessoa ficar em casa sem querer sair, mas até aquela depressão subclínica, com sintomas mais leves. Os idosos são sim mais suscetíveis a ter essas duas formas da doença. E que cuidados, assim, que sintomas, o que a família poderia verificar que seriam sintomas de uma depressão mais leve, assim, tem que ficar atentas? Isolamento social, queixas de muitas dores que tu não consegue ver a causa, tu leva no médico, leva no ortopedista, não consegue achar uma dor, aquela queixa dói aqui, dói ali, é um sintoma de atenção. Esquecimento, perda de vontade de fazer coisas que a pessoa gostava, adorava ir lá no grupo de amigas, parou de ir. Às vezes emagrecimento ou ganho de peso, são sintomas assim mais falta de sono de noite, acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou muito sono, e queixas. Os idosos, quando começa a ficar muito queixoso, vale a pena o médico dar uma olhada, porque às vezes a depressão pode estar por aí. O adulto, o jovem, ele se queixa muito no médico. Doutor, eu estou angustiado, choro, estou triste. O idoso, ele geralmente não é regra, né? Ele chega com uma queixa assim mais branda e lá pelas tantas, ao longo da consulta, os sintomas depressivos aparecem. Mas ficar atento para esse idoso que se queixa demais. O repórter Thiago Rodrigues conversou com uma turma bem animada da terceira idade. Vamos conferir o que eles fazem para tornar o seu dia a dia mais prazeroso. Saúde e qualidade de vida é possível na terceira idade? Claro que sim, e com essa turma não é diferente. Há 28 anos o grupo Conviver vem provando isso a cada dia, pois o grupo a cada encontro vem ganhando mais adeptos. Toda e qualquer pessoa é muito bem-vindo. A gente sempre diz assim, que nós temos um trabalho, né, onde aceita pessoas, né, onde nós temos cadeirantes, nós temos pessoas sequeladas, né, por AVCs. Então a gente tem vários tipos de pessoas que compõem o nosso grupo. Nós temos pessoas com 60 anos, jovens, temos pessoas com 60 anos, né, não tão jovens, mas todas são muito bem-vindas. O nosso grupo, assim, no mínimo tem que ser 60 anos. E a gente tem integrantes aqui com 90 e tantos anos, ativos, que buscam no grupo um grupo social. E a pessoa tem que fazer parte de um grupo social. Com aproximadamente 300 alunos, a programação semanal do Grupo Conviver conta com uma aula de ginástica para lá de especial, que tem por objetivo manter a boa forma e proporcionar a integração entre os participantes. O bem-estar, a saúde, para eles é muito importante. E é uma satisfação trabalhar com esse grupo. Terceira idade é assim, um exemplo de frequência nas aulas, é um exemplo de participação, é maravilhoso. A música folclórica gaúcha e a tradicional dança alemã estão no repertório desta galera. Uma aula de superação, com muita alegria e alto astral. Essa turma mostra que está ativa na sociedade. Não é porque chegaram aos 60 anos, né, que são pessoas descartáveis. Muito pelo contrário, as pessoas são vivas, são ativas e merecem reconhecimento. Então a nossa ideia é essa, é reconhecer e oportunizar as pessoas com mais de 60 anos. Então nós fizemos um trabalho sério, né, direcionado às pessoas e direcionado assim, as pessoas têm que serem valorizadas. Esse é o nosso principal foco. Elas têm que ser valorizadas nessa fase da sua vida. Podemos falar que esses foliões sabem curtir a vida. Eles provam que quando temos força de vontade, não há barreiras que impeçam de sermos felizes. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares.
Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá, o programa Vitalidade volta a conversar com o médico Leandro Minoso sobre a terceira idade. Então, Leandro, com aposentadorias, muitos param de trabalhar, né? Que tipos de atividades sociais são indicadas ou preferidas pelos idosos? A gente vê a questão dos grupos, de se juntar em grupos para lazer, confraternização, até para fazer o bem para os outros. A gente tem grupo de senhoras aqui no Novo Hamburgo que se juntam para fazer crochê ou ações sociais. A gente vê a questão muito forte também do voluntariado na terceira idade. Apesar do mundo estar ficando cada vez mais individualista, questões assim mais de competição, tudo, pessoas não cuidarem muito dos outros, as estatísticas sobre o crescimento do voluntariado na terceira idade nos impressionam. É um paradoxo. A gente vê hoje muitos idosos praticando voluntariado e rapidamente, questão de meses, já percebendo o quanto isso faz bem para eles e acabam mantendo essa prática durante anos. Atividades de ensino são muito boas para quem está aposentado. Quem se aposentou de uma maneira, às vezes, sem planejamento, se aposenta e pensa, e agora o que eu vou fazer? Ao invés de ficar parado ou esperando a ideia vir na cabeça, procurar um curso, fazer um curso de extensão, curso de informática, um curso no Sebrae, Senac. Muitas vezes eu falo do Sebrae que tem idosos que querem montar um próprio negócio, só que às vezes foram funcionários a vida toda e acham que vão se aposentar e virar empreendedor. Não é bem assim, tem todo um caminho a se aprender. Acredito que essa questão do aprendizado na aposentadoria seja uma saída muito boa. Teve uma novela um tempo atrás que mostrou o relacionamento de dois idosos com casamento e até estatísticas mostraram que tem aumentado o número de casamentos na terceira idade, né? Muitos acabam até se encontrando durante os bailes. Comum a gente vê nos sábados de tarde, domingo, bailes da terceira idade, né? Isso é bom para a estima deles também, né? É excelente as pesquisas também mostram que aquelas pessoas que têm um companheiro, uma companheira, eles acabam envelhecendo de uma maneira mais saudável, em termos até mesmo de longevidade, vivem mais tempo quando se tem um cônjuge. E essa questão da sexualidade na terceira idade é outro tema de palestras também, que as idosas adoram esse assunto, que a gente às vezes exclui muito, né? A gente pensa, não vou falar sobre isso com a minha avó, mesmo sabendo que às vezes ela é viúva e tem namorado e vai em bares e fica e tudo mais. É um assunto que a gente trata às vezes de uma maneira meio equivocada. A gente bota assim, escondido. Meio com preconceito. E acaba acontecendo aquilo. A gente só fala sobre sexualidade para a terceira idade na questão da tecla da AIDS. AIDS. Isso às vezes é meio excluir um pouco o idoso desse assunto, né? E é legal de conversar sobre esse assunto, que a sexualidade está super presente neles. A vontade de ter companheiro, a vontade de se arrumar, de ter uma aparência bem cuidada, é algo assim totalmente da terceira idade. E muito pouco a gente fala sobre isso. E o que seria importante, então, ressaltar em termos de sexualidade da terceira idade? Tem a questão, a gente não pode esquecer de falar da questão de cuidados, ensinar o idoso, aquele que nunca usou preservativo, e aquela idosa que ele tem que usar, ensinar as questões de que a relação sexual na terceira idade ela é diferente, que a mulher, por exemplo, que não usar algum tipo de gel lubrificante, não fizer um tratamento, ela vai começar a ter dor na relação pelo ressecamento vaginal. O homem tem que saber que o tempo que ele vai ter para atingir a ereção é um pouco maior. Os homens começam a ter muito medo nessa hora, muitos acabam usando medicações para impotência por conta própria. O que é muito perigoso, né? Para algum grupo de paciente é muito perigoso. Esse tipo de medo, às vezes, quem coloca muito, sabia que são as mulheres. Às vezes as mulheres não querem mais ter relação sexual e elas começam a assustar os homens, assim, olha, tu vai tomar isso, tu vai morrer do coração e tudo mais. Não é tão perigoso assim a medicação. O perigoso é tomar a medicação e sair por aí sem usar preservativo. Isso é um perigo grande. Inclusive, uma das estratégias que a gente tem para fazer os idosos usar preservativo é
estimular eles a usar a medicação, essa contra a impotência sexual. Porque muitos falam que não usa preservativo porque vai ter problema de disfunção erétil. Daí a gente vê a solução. Hoje em dia a medicação é super acessível, custa R$10 o comprimido. Se é para ter relação, então tem a relação usando a medicação e usando o preservativo. Não usar aquilo como desculpa, né? Porque não adianta só falar do medo, que aí tu não consegue sair do zero da prevenção. Tem que tentar resolver o problema do idoso também, claro, com supervisão médica, mas para que ele use o preservativo. Existem algumas pacientes aqui no Vale dos Sinos que, depois de certa idade, contraíram a doença, depois de viúvas, foram ter companheiros e acabaram contraindo. Mas a sexualidade tem que ser vista como algo assim mais amplo do que o ato sexual em si. Tem que ser vista como o autocuidado, o valorizar a questão de cuidado estético, usar batom, do homem usar barba, estar sempre bem vestido. A questão da dança envolve sexualidade, a questão de cuidado com saúde, atividade física, até mesmo do flerte. Isso aí ajuda muito o idoso a se sentir vivo e a ter autoestima. A gente não pode tirar isso dos idosos. Outra atividade que os idosos gostam bastante é viajar, né? É comum a gente encontrar em alguma viagem grupos de idosos que nessa etapa já com filhos criados, né? Tem mais tempo também de sair, de viajar e de conhecer lugares diferentes. É ótimo, estimula a mente, eles fazem novos contatos com pessoas de culturas diferentes e essas viagens são realmente muito divertidas. Quem já teve a oportunidade de encontrar um grupo desses, vê que todo mundo muito animado e ao longo do ano vários idosos fazem a programação de ir para Termas, de ir para Caldas Novas, fazer grupo para o Rio de Janeiro. Esses dias no consultório, um grupo de 4 senhoras, acho que com quase 70 anos, elas pegaram uma caminhonete, cruzaram a Cordilheira dos Andes, foram até lá ao Peru e voltaram. Tu imagina quando que deixariam isso, né? Isso acontecer. Outra paciente também teve câncer de mama, curou, pegou, falou, vou viajar sozinho. Fez um mochilão de quase 30 dias pela Europa, fez coisas que ela sempre quis fazer e acabou não fazendo. Isso com quase 70 anos. Imagina, coisa que até pouco tempo atrás a gente nunca sonhava. A viagem traz um benefício muito grande para a saúde mental, não só dos idosos, mas para de todos nós. E uma coisa importante, nós estávamos falando na importância de um cônjuge, né? Geralmente, quando um casal ele é casado há muito tempo e algum deles vem a falecer, né? O outro acaba definhando, parece, aos poucos. Qual a importância, que cuidado a família tem que ter para ajudar a superar essa fase difícil? A viuvez é um dos maiores estressores para o ser humano. E muitas vezes ela se manifesta de maneiras muito diferentes. E a questão do tempo aí, na terceira idade também, varia. Tem pessoas que despencam, às vezes, emocionalmente, questão de meses, outras demoram 3, 4, outras podem demorar até 2 anos após a viuvez, a pessoa meio que cair a ficha e entrar no processo depressivo. Geralmente quem acha que está tudo bem, que vou superar firme, vou ser forte, acaba sofrendo por mais tempo. Porque aquela pessoa que procura ajuda, resolve conversar, terapia, a parte social, isso tudo ajuda a gente a fazer o luto, como a gente diz, né? E a questão do luto patológico, quando leva a pessoa para um transtorno de ajustamento ou um transtorno depressivo, isso prejudica muito a saúde da pessoa. Às vezes a pessoa está na terceira idade, tem uma série de problemas de saúde e acontece a viuvez e ainda passa por um processo psicológico difícil, o resto da saúde acaba sendo mal cuidado também. A pressão acaba sendo mal cuidado, assim como a diabetes, cuidado com a alimentação, a atividade física para de fazer, daí sim a pessoa define. Tem que ter a família tem que ficar bem de olho nisso, né? Geralmente desconfiar daquelas pessoas que está tudo bem, que a mãe é forte, que o pai é forte. Não, tem que dar um tempo para ir um espaço para a pessoa conversar um pouco sobre aquilo. É importante que se converse, que se encare de frente. E tem essa questão do tempo. Às vezes pode demorar até 2 anos o problema da viuvez. Leandro, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu gostaria de pedir, de repente, se você quer abordar mais algum aspecto do seu livro, um novo Envelhecer, Tempo de Ser Feliz, que a gente não falou aqui na entrevista, mas que seria importante ressaltar para o nosso público de casa, e fazer um apanhado geral de tudo que a gente conversou nesses 3 blocos de programa. O espaço até é curto, né? Falei que eu gosto de falar demais, né? Também. O livro, assim, é um livro voltado para a terceira idade,
ele tem letras maiores, o espaçamento diferenciado, são textos curtos, são crônicas que têm bem essa ideia, mostrar para o idoso as suas capacidades e os caminhos que eles têm para ter uma qualidade de vida e atingir a felicidade na terceira idade. Sobre os nossos assuntos, eu fiquei bem feliz e satisfeito em abordar todos esses temas, que são muito importantes. Eu acho que faz parte da imprensa trazer essa questão da terceira idade, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai enfrentar essas situações, como a gente falou, ou viuvez, ou pai e mãe doente. Eu achei aqui importante um tema falando da andropausa, né? A gente não falou da menopausa e da andropausa, que também geralmente começa a partir dos 50 e poucos anos, né? Das mulheres pode ser uma fase da vida muito difícil, e esse conceito de andropausa, assim, entre aspas, né, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, é um problema crescente, não só aqui, mas no mundo todo, por questões de obesidade, diabetes, e a gente pode deixar como sugestão até de uma pauta futura, né, que é bastante assunto. É amplo o tema. O programa Vitalidade encerra por aqui. Muito obrigada, Leandro, pela sua presença aqui no programa, pelas importantes informações e esclarecimentos. Quer deixar uma mensagem final ao nosso público? Eu agradeço, Tatiane, a ti, a TV Câmara. E tem um blog, tem um site, é leandrominoso.com.br. Ali tem inclusive opções para download gratuito de algum material, de um outro livro também. E tenho só a agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos. O entrevistado de hoje, então, foi o médico Leandro Minoso, que falou sobre terceira idade e qualidade de vida. O programa Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do programa no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.